Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Felipe Nogueira de Carvalho. Esse é o curso Emoções e Regulação Emocional, Questões Filosóficas ou Psicológicas. Bom, então nós continuamos aqui nessa segunda parte do curso a explorar alguns temas complementares das emoções, mas que sempre têm a ver com regulação emocional. E o tema do módulo de hoje são as emoções ditas positivas e negativas. Bom, quando nós pensamos sobre emoções, nós fazemos uma distinção quase intuitiva entre emoções positivas e negativas. Nesse sentido, raiva, medo, tristeza, culpa seriam emoções negativas, enquanto contentamento, orgulho, amor, alegria seriam emoções mais positivas. Essa distinção intuitiva aparece principalmente quando nós falamos de regulação emocional, porque na maior parte dos casos, e nos exemplos que nós utilizamos de regulação emocional, nós queremos diminuir a intensidade ou frequência de emoções negativas. Apesar de nós termos visto no módulo 1 que em alguns contextos pode ser desejável aumentar uma emoção negativa ou diminuir uma emoção positiva, e de modo geral, ninguém se interessa por regulação emocional porque está se sentindo feliz demais e se quer diminuir um pouco a felicidade, ou porque se deseja se sentir triste com mais frequência. Né? E essas observações corroboram com essa distinção intuitiva entre emoções positivas e negativas. Mas, assim como nós fizemos no módulo passado com a distinção entre razão e emoção, nessa unidade, eu também quero problematizar um pouco essa distinção entre emoções positivas e negativas e a refletir junto com vocês o que é que significa exatamente considerar uma emoção como positiva ou negativa e como isso está relacionado com a regulação emocional. Bom, um modo intuitivo de classificar as emoções dessa forma tem a ver, claro, com a dimensão de prazer e desprazer subjetivo. Nesse sentido, algumas emoções, como alegria, orgulho pelo outro ou amor, nos fazem sentir bem subjetivamente. Já outras, como medo, raiva ou tristeza, nos fazem sentir mal subjetivamente. Então, à primeira vista, parece que essa distinção, de fato, captura um aspecto essencial da nossa vida emocional. Afinal de contas, como nós já dissemos aqui em outros módulos, é justamente as sensações de prazer e desprazer associadas a cada emoção o que nos faz buscar ou evitar certas situações em nossas vidas que levam a essas emoções. E é isso que explica a centralidade das emoções em nossas vidas. E de fato, o psicólogo James Russell, que foi aí um precursor da teoria da construção psicológica, ele propôs que toda emoção poderia ser definida ao longo de duas dimensões, que é de valência, de prazer e desprazer, e excitação ou relaxamento e agitação. Então, para Russell, que é um teórico da construção psicológica, uma emoção é uma categorização desse estado afetivo em um contexto. Então, emoções positivas seriam aquelas localizadas, mais no lado direito dessa figura circular aí no slide. E as emoções negativas, aquelas localizadas do lado esquerdo desse circunflexo. Esse é um modo bem simples de se ver as dimensões positivas e negativas das emoções, que parece fazer sentido intuitivamente falando, né? Mas, quando nós olhamos para o mundo real, as coisas não são assim tão simples. Muitas pessoas, por exemplo, sentem um grande prazer em ter medo, por isso elas assistem filmes de terror, andam de montanha-russa, vão a trem fantasma e assim por diante. E outras vezes também, nós podemos sentir um contentamento de forma negativa. Por exemplo, quando temos um certo prazer em ver o infortúnio de outra pessoa. Ao mesmo tempo que você sente contentamento, não é algo que a maioria das pessoas gosta de sentir. Então, aquele contentamento é sentido de forma desagradável, indesejável. A raiva, por exemplo, também pode ser sentida como algo prazeroso, como quando os times de futebol ou esportes de modo geral induzem raiva e agressividade uns nos outros logo antes de um jogo importante, como forma de motivação. Ou também quando a raiva é sentida e compartilhada com outras pessoas em um contexto de luta por justiça social.
Esses exemplos mostram claramente que é difícil classificar as emoções entre positivas e negativas simplesmente em virtude das sensações subjetivas que as acompanham, porque uma mesma emoção pode ser subjetivamente agradável em um contexto e subjetivamente desagradável em outro contexto, ou até mesmo agradável em um instante de tempo e desagradável no instante seguinte. O contentamento pelo infortúnio da outra pessoa pode começar com uma sensação prazerosa, mas que então se transforma em uma sensação desagradável de que esse não é um sentimento desejável, que nós não deveríamos estar sentindo isso e assim por diante. Então, esse modo de pensar na distinção entre positivo e negativo é um pouco problemático. Uma segunda opção, que é brevemente discutida em um diálogo entre o líder budista Dalai Lama e o psicólogo Paul Ekman, consiste em relativizar o atributo negativo e positivo, ou como eles colocam nesse diálogo, destrutivo e construtivo, ao modo como nós agimos baseado na emoção. O diálogo que eu coloquei no espaço virtual desse curso foi tirado desse livro, que traz um diálogo mais longo entre esses dois, contrastando e compatibilizando visões orientais da psicologia budista e visões ocidentais e científicas das emoções. Este livro está fora de catálogo no Brasil. Eu traduzi um pequeno trecho a partir da versão em inglês que eu tenho em casa. Mas caso vocês encontrem essa versão em português em algum sebo por aí a um preço justo, é um livro bastante interessante que toca não apenas em diferentes visões sobre o que são emoções no Ocidente e no Oriente, mas também sobre o que é regular as emoções e por que devemos fazê-lo segundo essas diferentes perspectivas. Mas voltando à aula, nesse livro, considera-se a opção de que uma emoção pode ser positiva ou negativa, dependendo das ações que nós realizamos com base nessa emoção. Então, um episódio de raiva, por exemplo, direcionado a uma luta por justiça social, pode ser positivo, enquanto a mesma emoção dirigida a um ente querido durante uma discussão pode ser destrutiva ou negativa. De forma similar, o amor geralmente é tido como emoção paradigmaticamente positiva, né? Emoção positiva por excelência, que leva ao bem-estar, realização pessoal, tudo mais. Mas, infelizmente, todos sabemos muito bem que às vezes o amor pode ser destrutivo, que algumas pessoas, mesmo que se amem genuinamente, profundamente, têm relações amorosas destrutivas, que envolvem vício, alcoolismo, estilos de vida ostensivo que levam ao acúmulo de dívidas e assim por diante. Nessa visão, uma emoção seria positiva se as ações feitas, realizadas, baseadas nessa emoção, trazem benefício para si ou para o outro, ao mesmo tempo que ela não traz prejuízos nem para si nem para o outro. Essa visão tem a vantagem de relativizar o atributo positivo ou negativo ao contexto, ao modo como nós agimos no mundo baseado nessa emoção naquele contexto em particular. Isso resolve o problema da mesma emoção ser positiva em alguns contextos e negativa em outros. Ao mesmo tempo, ao dizer que para ser positiva uma emoção não pode trazer prejuízo ao outro, isso também evita uma concepção mais egoísta de emoções positivas ou negativas, em que um rico empresário, por exemplo, poderia sentir contentamento ao se enriquecer explorando seus funcionários. Mas, nessa definição, como essa emoção traria um prejuízo direto para o outro, ela não seria considerada uma emoção positiva, mesmo que fosse sentida de forma prazerosa. Mas um problema com essa visão está na dificuldade de se definir o que é ser benéfico, ser positivo, ser prejudicial, ser negativo. O filósofo Robert Solomon, aquele velho conhecido nosso aqui nesse curso, chama atenção para o fato de que existem múltiplas dimensões em que algo pode ser benéfico ou prejudicial, positivo ou negativo, como nós podemos ver aqui nessa tabela. O que o Solomon quer dizer aqui é que as emoções são fenômenos socialmente, cognitivamente, muito complexos. Elas podem ser ao mesmo tempo positivos e negativos, benéficos ou prejudiciais em suas várias dimensões pessoais, éticas e morais. Elas podem ser positivas em um sentido e negativas em outro sentido ao mesmo tempo.
Como então saber se uma emoção é positiva ou negativa se nós olhamos apenas para um contexto de uma ação em apenas uma dessas dimensões? O que o Solomon vai dizer então em relação a isso? A sua solução dele consiste em olhar para as emoções em um contexto temporal mais extenso, mais amplo. Se vocês se lembram bem da unidade 5, quando nós tratamos das teorias avaliativas, o Solomon ele critica a ênfase em emoções em termos de reações emocionais momentâneas e nos convida a pensar as emoções de forma temporalmente estendidas. Então, na teoria do Solomon, as emoções são pensadas como modos de se avaliar o mundo, como estratégias para se lidar com o mundo. A teoria das emoções do Solomon se encaixa, na verdade, em um projeto ético-moral mais amplo. O que ele quer, no fundo, é entender como as emoções podem nos conduzir à boa vida, a uma vida bem vivida, repleta de significado, em que nos sentimos conectados com as pessoas à nossa volta, com os ambientes em que habitamos, com a nossa comunidade, nossa família, nosso trabalho e assim por diante. Nessa visão, falamos de estratégias mais ou menos eficientes, por nos levarem mais perto da boa vida ou nos afastar dela, e não de emoções boas ou ruins, positivas ou negativas. Entendem a diferença? Porque se uma estratégia é ou não eficiente, é alguma coisa que faz sentido apenas em uma perspectiva temporal mais longa e não em ações isoladas. Para vivermos uma boa vida, nós podemos, na verdade, nós devemos nos valer de diversas estratégias em diferentes contextos e situações. Amor, orgulho, medo, raiva, culpa, todas podem ser estratégias válidas que nos conduzem à boa vida. Porque às vezes, para chegar à boa vida, nós devemos nos afastar de pessoas queridas, mesmo que temporariamente, terminar relações amorosas, abandonar um projeto promissor, pedir demissão de um emprego e assim por diante. E isso pode machucar algumas pessoas, ou até nós mesmos, e trazer algum tipo de prejuízo se nós pegarmos a ação de forma isolada, olhando apenas para um de seus aspectos. Mas ainda assim, ela pode ser uma estratégia eficaz a longo prazo. Então, isso quer dizer que o fato de uma emoção ser uma estratégia eficaz tem pouco a ver com o fato da emoção em si ser positiva ou negativa, ou sobre ela trazer prejuízos ou benefícios em um contexto isolado de ação. Bom, então baseado em tudo que foi dito hoje, o que nós podemos concluir sobre a distinção entre emoções positivas e emoções negativas? Será que ainda faz sentido pensar nesses termos? Ou devemos simplesmente abandonar essa distinção e falarmos, ao invés disso, em termos de estratégias eficazes ou ineficazes? O que eu diria, na verdade, é que existem muitos sentidos em que podemos considerar uma emoção como positiva ou negativa, dependendo do nosso propósito naquele contexto. Então, às vezes, queremos de fato enfatizar o aspecto subjetivo da emoção. É nesse sentido que eu posso querer dizer que a tristeza é algo negativo, porque eu estou querendo dizer a você que eu me sinto mal por estar triste naquele momento, que eu preciso de ajuda, de acolhimento. Mas já em outros contextos, eu posso querer enfatizar uma ação específica, isolada, baseada em uma emoção, como faz o Paul Ekman e o Dalai Lama. Eu posso querer dizer, por exemplo, que a sua raiva foi negativa ontem à noite, porque você acabou gritando com seu filho por estar nervoso, e isso o magoou profundamente. Mas, em outros contextos, nós podemos estar discutindo a nossa vida a partir de uma perspectiva temporal muito mais ampla, onde nós estamos refletindo sobre nossas estratégias emocionais e o quão eficazes elas foram e nos proporcionaram uma boa vida. Nesse contexto, por exemplo, talvez lá na frente eu diga que o medo foi uma estratégia ruim para mim, porque, digamos, o medo da escassez, da pobreza, acabou me prendendo durante anos a fio um emprego que eu não gostava, simplesmente porque eu tinha medo de passar dificuldades. Então, nesse caso, não foi uma estratégia eficaz. Para concluir, todos esses usos aí dos atributos positivo ou negativo para se referir às emoções podem ser legítimos e úteis para capturar determinados aspectos das emoções. Só devemos tomar cuidado para não essencializar esses atributos
e pensar, por exemplo, que só porque eu considero que o medo foi uma estratégia negativa para mim, que o medo é em si uma estratégia ruim. Ou porque eu não gosto da sensação de raiva, de que subjetivamente ela é sempre sentida de forma desagradável. Falar da valência de uma emoção, ou seja, de sua polaridade negativa ou positiva, é algo que cumpre um papel pragmático. É algo que nos ajuda a entender nossas próprias emoções a partir de um determinado ponto de vista, que vai enfatizar certos aspectos das emoções que são úteis naquele contexto, dependendo do que nós queremos comunicar e fazer. Dessa forma, todas as três visões das quais falamos nessa unidade, sobre o que são emoções positivas ou negativas, podem ter seu valor, dependendo do contexto e dos propósitos. Mas quando nós falamos em regulação emocional, nós podemos querer diminuir uma emoção positiva ou aumentar uma emoção negativa, né? Em qualquer um dos sentidos escritos aqui, como estratégia, como sentimento subjetivo ou como ação baseada naquela emoção. O exemplo do amor que nós vimos aqui agora há pouco pode ser uma boa ilustração. Pense então em uma relação de amor em que duas pessoas se amam profundamente, sentindo-se eufóricos e apaixonados sempre que estão juntas, mas em um contexto temporal mais amplo, esse amor não é uma boa estratégia para lidar com o mundo, no sentido de que ele não leva a boa vida. Quando o casal está junto, eles sempre vão para bares e restaurantes caros, gastam mais do que podem, bebem mais do que devem e, como resultado, eles envolvem alcoolismo, se afundam em dívidas e assim por diante. Nesse caso, um dos dois pode perceber que essa não é uma boa estratégia e que a única saída aqui seria então acabar com o relacionamento. E isso, claro, vai implicar no término daquela sensação agradável de paixão e de euforia sentida durante o relacionamento. De forma similar, pode-se querer aumentar uma emoção sentida subjetivamente como desagradável, justamente porque nós reconhecemos o seu papel como uma estratégia eficaz em nos conduzir à boa vida. Sempre que nós aceitamos fazer algo desagradável para agradar um ente querido, uma esposa, um marido, um filho, como ver um filme, um jogo de futebol, um show de música que nós não gostamos, nós estamos voluntariamente escolhendo ter sensações desagradáveis, mas que são estratégias eficazes de lidar com o mundo, porque elas fortalecem relações amorosas e familiares. Isso nos leva então a concluir que talvez o Robert Solomon esteja de fato correto ao dizer que quando pensamos em regulação emocional, o que nos leva a querer regular nossas emoções é muito mais o reconhecimento de certas emoções como estratégias eficazes ou ineficazes de lidar com o mundo, com o nosso casamento, com nossa família, com o nosso trabalho, do que querer aumentar ou diminuir uma sensação subjetiva em um contexto isolado. Algumas emoções, mesmo que subjetivamente positivas, acabam se mostrando como estratégias ineficazes de lidar com o mundo, que não nos levam à boa vida. Por isso, nós sentimos a necessidade de regulá-las. Talvez elas estejam intensas demais, frequentes demais, inapropriadas no contexto em que aparecem e acabam nos atrapalhando em nossa vida pessoal. Em outras palavras, a necessidade de regulação emocional é algo que aparece ao longo do tempo e não em contextos isolados de reações emocionais. Por isso, a reflexão sobre nossas estratégias é de fundamental importância nesse contexto. Bom, pessoal, isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima gravação.